Meus irmãos, então sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos lendo o Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do nosso irmão Fernando Angelim. E hoje nós vamos fazer aqui uma espécie de, como que eu posso dizer, de reflexão sobre as nossas vidas. Na página 64, no tópico 2, existe uma pergunta: como saber se sou salvo? Essa é uma pergunta que rotineiramente, ou então pelo menos aí com uma certa frequência, nós temos que fazer, porque a resposta dela não é simplesmente uma resposta simples, falando, eu sou salvo. Não, a gente tem que analisar a nossa vida, como aqui esse capítulo vai discorrer, vendo alguns pontos de atenção, inclusive para nós estarmos ali sempre vigilantes, sempre atentos. E eu creio que, se todas as pessoas fizessem essa pergunta para suas próprias vidas, provavelmente teriam menos pessoas enganadas no Evangelho. Porque nós vamos ver aqui que não é todo mundo que está dentro da igreja, ou apenas o fato de ir para a igreja torna uma pessoa salva. Porque senão, todos que fossem para uma igreja, inclusive a igreja católica, que se diz uma igreja, seria salvo, correto? E infelizmente não é assim que acontece. Então, quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos sobre como eu posso saber se sou salvo, nós temos que fazer uma reflexão bem completa e uma análise da nossa própria vida. Eu, Erasmo, tenho que me olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver que tipo de cristianismo eu estou vivendo. Que tipo de fé que eu estou tendo em Deus. E como nós vimos na última aula, o Evangelho, ele vem através da palavra, em que nós recebemos uma péssima notícia para a nossa vida, que nós somos pecadores. Mas, aí nós recebemos uma excelente notícia, que existe salvação em Deus e existe salvação em Cristo. Isso faz com que o pecador, ele se arrependa. E nós vimos a aula passada que o arrependimento é tornar-se de volta a Deus. É a gente se converter do nosso caminho. Por quê? Às vezes nós temos uma visão errada sobre arrependimento. Nós temos uma moral, ou seja, nós temos um senso do que é certo, do que é errado. Mesmo que nós não somos cristãos, ou mesmo quando nós não éramos cristãos, a gente tinha isso dentro de nós. Então a gente fazia alguma coisa errado, tinha uma vozinha que falava assim, tá errado, tá errado, tá errado. Assim como as pessoas que não têm Cristo, elas fazem diversas coisas na vida delas que elas sabem que estão erradas. Porém, você apenas saber que é errado, ou até mesmo você sentir um sentimento ruim dentro de você, não significa que você se arrependeu. Porque o arrependimento necessariamente é o próprio Deus que ele opera em você. E esse arrependimento é você ter consciência do seu pecado. É ter consciência que você precisa de um Salvador. É ter consciência do que você faz, a sua natureza, ela ofende a um Deus que é santo, santo, santo. Assim como nós vimos na aula sobre os atributos de Deus. Então a nossa vida, a nossa natureza por si só, ela já é uma natureza ruim. Ela é uma natureza que ofende a Deus. E se não for Cristo operando em nós o arrependimento, ou seja, uma mudança de vida constante, é fazer com que nós tornemos de volta a Ele, tudo que a gente sente quando a gente comete um erro, todo esse senso de moral nosso, não passa, vou ser redundante, do moralismo. Não passa de uma coisa assim que a gente só entende que é errado e aí a gente sente um certo remorso, a gente sente uma dorzinha de barriga, a gente tem uma série de sentimentos que não é o verdadeiro arrependimento. E é bem interessante porque a Luísa estava falando sobre a palavra que eu não sei falar, shub, shuv, nós não sabemos porque nós não sabemos o aramaico. Mas é uma palavra que ela vem no sentido de nós tornarmos de volta a Deus. Então, quando a gente vê Israel se prostituindo com outros deuses, cometendo alguns erros, descumprindo a lei, Deus, ele indo ali ao povo, chamando arrependimento, usando homens e mulheres que profetizaram,
que, enfim, falaram, né, da palavra, retornaram, né, às escrituras, aos mandamentos, à lei, e o povo, em algumas ocasiões, voltava o coração dele novamente a Deus. Então nós temos esse senso de arrependimento que vem ali com essas palavras no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos duas palavras que são bem interessantes. Ambas em gregos, tá? Novo Testamento. Uma é metamelonai, que é um tipo de remorso ou pesar, que provavelmente é um sentido mais ligado a isso. Por quê? Porque é usada essa palavra no arrependimento de Judas Iscariotes. E uma outra palavra que é a metanoia, que é uma forma de pensar diferente, é você mudar de ideia. Então ela é bem parecida com esse arrependimento do Antigo Testamento. Por que nós estamos falando dessa questão do arrependimento? Porque se você for olhar, vamos pegar aqui dois exemplos, Judas e Pedro. Judas Iscariotes, ele traiu Jesus. Ele fez uma coisa errada, que entregou o próprio Jesus Cristo para ser morto. Ali, né, nós sabíamos que Jesus tinha que passar por esse processo, mas ele fez. Ele foi lá e vendeu Jesus conscientemente. Assim como Pedro, por causa de uma pressão ali e com medo da própria vida dele também, né, correu algum risco, porque Jesus Cristo estava sendo preso. E a prisão de Jesus, nós vemos aqui nesses capítulos, né, quando a gente olha os evangelhos, foi uma prisão que provavelmente as pessoas estavam com bastante, vamos dizer assim, vontade de fazer alguma coisa contra Jesus. Provavelmente foi algo assim que fez um furdúncio, fez uma grande confusão. As pessoas estavam realmente, né, provavelmente gritando ali, falando contra Jesus. Pedro, ele então se acovarda e nega a Jesus. Porém, depois disso, depois que eles caem em si, que aquilo que eles fizeram é errado, Pedro e Judas Iscariotes tiveram arrependimentos, ou tiveram, vamos dizer assim, mudanças na vida dele que foram completamente diferentes. Porque Judas, o remorso dele faz com que ele destrua a própria vida, porque ele se suicida. E Pedro não. Pedro, ele pede perdão, tanto que depois ele continua ali, né, e Jesus encontra ele novamente, ele reconhece que ele está errado, né, ele reconhece que daquela hora ali ele negou Jesus, e Pedro torna-se um grande apóstolo, né, escreveu cartas, escreveu. Ou seja, se nós falássemos assim, arrependimento é o mesmo, né, se a gente usasse essa palavra arrependimento para qualquer coisa, a gente poderia olhar e falar assim, não, Pedro e Judas se arrependeram. Não, né? Porque como nós vimos, ambos têm decisões e acontecem coisas completamente diferentes na vida dele. Um acaba se matando, que é Judas Iscariotes, e Pedro, ele realmente se arrepende. Então, eu gostaria agora que nós abríssemos na página 64, porque uma das coisas que o arrependimento de pecado ele traz na nossa vida é justamente essa mudança, é justamente essa forma nova de nós agirmos. Então nós somos pecadores, através do Evangelho nós temos a consciência que nós precisamos de um Salvador, e isso vai fazer uma mudança nas nossas vidas. E aqui, o livro, na página 64, no tópico 2, ele vai justamente começar com um diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um mestre da lei. E Jesus tentando ali explicar para ele justamente essa questão de um novo nascimento, de uma mudança radical na sua vida. Porque é bem interessante, quando Jesus fala novo nascimento, ele interpreta de maneira literal. Ele vai falar assim, ué, mas como é que eu posso voltar de novo pro ventre da minha mãe, né? Assim, não faz sentido para ele. Só que Jesus explica o que significa esse novo nascimento. O que é você nascer de novo? O que é o fruto do arrependimento? Ele causa na vida de uma pessoa que foi alcançada por Cristo. Ou seja, que a partir desse momento vai ter uma transformação. Então, em João 3:3, eu gostaria que lesse do 3 até o 6. Por gentileza. João 3:3? Isso, 3 até o 6.
ninguém abriu, eu posso ler. Então tá aqui. Ah, já está aí? João 3, do 3 ao 6. Isso, que é Jesus simplesmente respondendo esse questionamento. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Agora então nós vamos ler a página 64, que vai fazer um breve resumo. Página 64, tópico 2.2. Ali, no caso, seria o segundo parágrafo dessa página. O nosso Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, um dos principais dos judeus, disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como saber se de fato fomos regenerados, nascemos de novo? Como descobrir se o nosso arrependimento e fé são genuínos, já que sabemos que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus? Mateus 7,21. Gostaria que alguém lesse essa passagem por gentileza. Mateus 7,21. Ou seja, nem todo que afirma ser um cristão realmente é. Então aqui ele faz um levantamento muito interessante. Por quê? Infelizmente, hoje nós temos várias igrejas. E várias igrejas que tem assim... Eu já congreguei em igrejas que tinham 7.500 pessoas no hall de membros. Significa que todas essas pessoas são salvas? Assim, eu gostaria que sim, mas eu conheci muita gente lá. E infelizmente, as pessoas às vezes não entendiam o que era o evangelho. Achavam que você ser crente era simplesmente você ir para um culto no domingo, era você cantar o louvor, até mesmo, né, chorar, se emocionar com uma música. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje era uma coisa que eles não faziam, que era uma análise da nossa vida. Que tipo de cristianismo eu e você estamos vivendo? O que nós entendemos sobre a nossa vida? Será que a gente entende que o nosso pecado, ele realmente ofende a Deus? Será que nós entendemos que as nossas atitudes, elas precisam ser mudadas? Ou seja, nós precisamos nascer novamente? Porque isso que nós estamos fazendo, se a gente for seguir segundo o curso do nosso coração, nós estamos certos? Nós estamos indo para um bom lugar? E esse versículo aqui é um versículo que sempre me chocou. Porque não necessariamente você ficar falando o nome de Deus em vão ou palavras vãs significa que você arrependeu-se verdadeiramente. Significa que Cristo fez uma obra na sua vida. Nós podemos ficar falando coisas vãs, achando que somos cristãos, né, como o pastor Maurício às vezes fala, sendo carregadores de Bíblia e mesmo assim indo para o inferno. Essa é uma verdade bíblica que me choca, que eu acho que deveria chocar todos nós, a ponto de, mais uma vez, fazermos um balanço da nossa vida e verificar assim, Deus, será que isso que eu estou crendo é isso mesmo? Jesus, me ajuda, Espírito Santo, na hora de eu estar lendo a Bíblia. O Senhor trazer clareza na minha vida. O Senhor fazer com que eu realmente veja o peso do meu pecado. Então, Mateus 7:21. Por gentileza. Pode ler. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Bem interessante, porque em uma das aulas que nós estávamos falando sobre o amor a Deus, a gente falou algo que está relacionado. Que nós falamos assim, nós amamos a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Nós cantamos o nosso amor a Deus. Mas como que nós amamos a Deus mesmo? O que significa eu amar a Jesus Cristo? Nós vimos, por exemplo, que em João ele fala que é cumprindo a palavra dele, ou seja, guardando a lei, guardando os mandamentos dele no nosso coração. Não significa que nós seremos pessoas, né, vamos dizer assim, santas o tempo inteiro. Nós vamos errar. Nós miramos quem? Nós miramos a Cristo.
O que é pecar? É você simplesmente errar esse alvo que é Cristo. É você errar, né, esse padrão que Deus deixou na sua palavra. Mas quando a gente erra, a gente peca, a gente faz que nem o exemplo de Pedro. A gente volta o nosso coração, a gente tem a nossa mente transformada, a gente olha e fala assim, puxa Jesus, errei. Poxa, tá vendo essa atitude aqui, ó? Eu não amo o Senhor como o Senhor me ama. Mas me ajuda. Porque eu quero viver uma vida santificada, ou seja, tirada do pecado. No sentido de, nós vamos pecar? Infelizmente, porque nós somos humanos. Mas a gente não vai ter uma vida pecaminosa. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a pensar é isso. Que vida eu estou tendo? Será que eu estou tendo uma vida de pecados abertos? Será que desde o momento em que eu me converti, eu sou a mesma pessoa? Ou não? Eu mudei. Eu realmente mudei para melhor. Eu brinco, né? Aqui, irmãos, assim, eu sou uma pessoa aqui. No meu dia a dia, quando vocês forem me conhecer, vocês vão ver que eu tenho um bocado de defeito, um bocado de coisa para melhorar, né? Quem mais me conhece é a minha esposa Luísa. Ela sabe, é a pessoa que provavelmente mais conhece as minhas falhas, né? Humanamente falando. É a pessoa que conhece, por ser a que mais convive comigo. Mas assim, ao mesmo tempo, ela sabe que eu também estou tentando, né? E às vezes a gente tenta, e às vezes a gente falha, e às vezes a gente tenta, e às vezes a gente falha. Tem coisa que eu consegui melhorar bastante, tem coisa que não evoluiu muito na minha vida, tem coisa que às vezes a gente descobre que existe, que estava tão oculto, e com as situações, por exemplo, você sendo pai, os desafios são novos, então às vezes vem coisas que você nem sabia que você tinha uma fraqueza naquela área. Porém, se eu olhar o Erasmo de 15 anos atrás, eu olho e falo assim, não, olha, beleza, eu posso ser pecador, eu sei que eu faço coisa errada, mas com certeza eu sou completamente diferente de antes de entender o Evangelho. Eu sou completamente diferente. E mesmo, né, assim, graças a Deus, Deus sempre me guardou que, enfim, eu não fiz algumas coisas assim que outras pessoas fizeram tão, né, vamos dizer assim, explícitas. Mas, ao mesmo tempo, eu era terrível. Eu era pecador. Eu tinha um coração duro. Porém, com Jesus Cristo me salvando e eu entendendo a mensagem do Evangelho, eu entendi que eu precisava me arrepender. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar agora. Como que é a minha vida hoje? Será que ela é a mesma coisa de quando eu me converti, quando eu conheci a Cristo? Será que existiu realmente uma mudança? Pega uma pessoa que conviveu sempre com você. Pega ali. Ela vai olhar e vai notar uma diferença? Tá? Se for uma pessoa, vamos dizer assim, mundana, ela vai olhar e falar assim, claro, agora o Erasmo se tornou um chato. Né? A gente, esses dias, encontrou um senhor no banco Itaú e ele era novo convertido. E ele estava com uma grande dificuldade, porque todos os amigos dele estavam se afastando dele. Ele falou, eu ia pra bar, eu jogava sinuca, churrasquinho, forró. Agora eu parei com tudo isso. Os meus amigos estão me abandonando. A minha família está me abandonando. Porque estão dizendo que o quê? Eu virei um chato. Agora eu sou crente. Entendeu? Então, até uma pessoa que é mundana vai olhar pra você e vai falar alguma coisa. Fala, você mudou. Pra pior, né? Na visão dele, assim, né? Pra pior. Agora você não quer mais jogar um futebol no final de semana. Agora você não quer mais mentir junto com a gente. Agora você não é mais aquela pessoa que faz as coisas e, enfim, né? Não tá nem aí. Não, agora pra você tudo é pecado. Então, até as pessoas que não são crentes vão ver uma transformação na sua vida. Por quê? Porque o arrependimento é justamente isso. Você tornar-se a Deus. E quando você torna-se a Deus, e quando você tem essa mudança de mente, inclusive as outras pessoas elas vão ter uma visão diferente de você. Para quem é crente vai olhar e falar assim, o Erasmo se converteu, glória a Deus, cara, você viu? Meu Deus, olha só como a vida dele foi transformada. Glória a Deus, né? E as pessoas que, né, meus amigos ali de coisa errada, vai lá e falar, nossa, ó, perdemos um amigo, né? Ó, Erasmo, ó, parabéns. Jogou tudo, jogou nossa amizade, jogou nossas questões aqui que a gente tinha tudo no lixo. Então, assim, as pessoas vão ver. E aí eu gostaria
aqui na primeira, segunda, terceiro parágrafo ali do tópico 2, tem umas letrinhas bem pequenininhas, que é um exemplo do nosso irmão Paul Washer, que ele vem falar algo nesse sentido. Ele vem fazer uma ilustração que eu acho que é muito pertinente. Se alguém puder ler essa ilustração, por favor. Eu leio. Pode ler. Imagine se eu falasse para vocês que me atrasei para chegar aqui porque fui atropelado por um caminhão. Vocês acreditariam? A resposta retórica seria não, porque não há evidências. Um impacto com um caminhão traria mudanças em minha vida. Alguma coisa teria de acontecer. O que é maior, um caminhão de carga ou Deus? Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim não são permanentemente transformadas? Duro, né, irmãos? Imagina você falando que você é cristão e uma pessoa que convive com você fala assim, ele é cristão, ó. Não, mas, poxa, ele é mó legal, continua ainda fazendo tudo errado comigo, sabe? Não mudou nada. Olha, eu até quero ir para essa igreja junto com ele, porque, né, deve ser maior legal. Então, essa é uma das coisas que a gente vai ter que prestar atenção na nossa vida. Se o nosso arrependimento, ele é algo visível. Como o irmão Paul Washer falou, você imagina aqui, ó, eu tô aqui, tô todo limpinho e tal, tomei um banho. Imagina se eu pego e falo assim, não, irmãos, eu tava vindo ali, aqui na Jacuamacanhã, e um caminhão me atropelou e me jogou longe, eu saí rolando no asfalto, nossa, acho que eu voei uns 20 metros. Mesma coisa, você ia acreditar? É só você olhar pra mim, você fala, não, claro que não, você não foi atropelado, né? A mesma coisa, eu falo assim, irmãos, eu sou um cristão. Aí você vai falar assim, poxa, mas Erasmo ele mente. Olha, eu acabei de ver o Erasmo ali ontem, eu tava passando na rua ali e vi o Erasmo caindo de bêbado na calçada. Nossa, eu passei ele tava aos berros com a mulher dele e o filho dele. Nossa, mas não era aquele cara que tava gastando o dinheiro dele em aposta, hein? Então você olha e fala assim, pera um pouco, como é que o Erasmo diz que é crente e não tem nenhum fruto de arrependimento na vida dele? Você não vê uma transformação na mente dele. O pecado não está incomodando o Erasmo a ponto dele pelo menos parar e falar assim, olha, irmãos, eu estou com um problema aqui, ó, eu bebo, mas eu não quero mais fazer isso. Me ajuda, pastor, me dá um conselho, irmão, me ajuda em oração, eu sei que isso é errado. Então você vê, irmãos, que o arrependimento, ele não é simplesmente um sentimento que você fala assim, ai, estou errado, ai, estou me sentindo tão mal, ai, puxa, ó, errei. Não, ele não é. O arrependimento é a tristeza verdadeira de uma pessoa pelos seus pecados, acompanhada da resolução de se afastar deles. Palavras do nosso irmão Erickson, da sistemática. Então, assim, enquanto nós não temos essa atitude de reconhecer o nosso pecado e fazer de tudo para afastar-se deles, dessas coisas, né, que nos desabonam diante de Deus, a gente não tem o fruto de arrependimento. Não passa de falácia. E às vezes a gente está em igrejas, a gente está em evangelhos que não chega, eles nunca vão chegar pra gente e falar pra gente fazer isso. Não, é sempre vai tratar a gente como coitadinho. Ah, Erasmo, eu sei, é que você é pecador, né? Que assim, puxa, você é errado, né? É que, nossa, tem uma naturezinha ruim, mas não. Mas assim, o importante é que Jesus te ama, tá? Jesus me ama. E é por causa que Jesus me ama que Ele quer que eu me arrependa e pare de fazer essas coisas. Então é a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar nas nossas vidas. Se esse encontro verdadeiro que nós tivemos com Cristo, ele realmente se concretizou através da nossa mudança. Porque se não houve isso, é a hora da gente parar e pensar. É a hora da gente pensar e fazer essa perguntinha aqui mesmo. Será que eu sou salvo? É uma pergunta que dói. É uma pergunta que deveria doer em nós. A ponto de nos fazer parar e refletir. Voltando ao livro, ali no último parágrafo. Não tem como termos um encontro verdadeiro com Deus e continuarmos sendo a mesma pessoa sem mudança alguma. Existe uma frase
que pode nos trazer luz a essa questão. Essa frase é bem legal, tá, irmãos? Olha só. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser. E aí vem, mas, graças a Deus, eu não sou quem eu era. Ou seja, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não sou aquela pessoa que eu quero ser, sabe? Nossa, assim, irmãos, se fosse por mim, eu voava baixo, mas infelizmente eu não vou baixo ainda, né? Infelizmente eu tô longe ainda. Mas assim, irmãos, eu também não sou quem eu era. É o que eu digo. Se eu pego a minha vida e eu comparo com 15 anos atrás, com 16 anos atrás, eu olho e falo assim, melhorou muita coisa, mas poderia estar melhor. Eu gostaria, né? Então, eu não sou mais quem eu era. E é isso que nós temos que enxergar quando a gente olha antes da nossa conversão. Eu não sou mais quem eu era. Porque se for o contrário, não, eu sou exatamente como eu era, é um problema. Tá? Liguem sinais de alerta. Então, continuamos na página 65. Podemos aplicá-la a este assunto. Quando somos regenerados, sofremos uma mudança total, integral no coração, que agora passa a estar comprometido com Cristo. Mudamos de posição, agora fomos adotados por Deus, somos seus filhos, temos o seu Espírito que vivifica, embora não sejamos perfeitos. Podemos ver que algo mudou em nossas vidas. A garantia de uma vida regenerada não está apenas em ir à frente em um culto ou fazer uma oração. É necessário que vejamos as evidências. Então, é bem interessante isso, porque, como falamos aqui, tem igrejas que só o ato de você levantar a sua mão e ir à frente fazer uma oração, eles olham e falam o quê? Você é crente. Irmãos, dificilmente uma pessoa, quando escuta um apelo, não tem vontade de ir lá. Você imagina assim, a pessoa olha e fala assim, irmãos, se você quer estar com Cristo todos os dias da sua vida, se você quer arrepender-se dos seus pecados, viver uma vida nova, vem aqui na frente que eu vou orar por vocês. Irmãos, dá uma chance para Jesus. dá uma chance para Jesus, né? Irmãos, assim, é um convite muito bom, né? Então, assim, é óbvio que a gente quer ir lá na frente, é óbvio que a gente quer fazer parte desse momento. E muitas pessoas, elas vão nesse momento achando que o cristianismo é só isso. Opa, beleza, a partir de agora eu sou cristão. E aí vindo com uma igreja que não ensina a palavra de Deus direito, ou então uma igreja que às vezes, né, prega um evangelho muito raso, a pessoa ela não tem noção, essa questão do pecado, da vida dela. Irmãos, nessas igrejas tem gente salva, tá? Tem gente salva, porque salvação ela é misteriosa e graças a Deus não depende de nós. Mas, sejamos claros, uma palavra em que confronta o seu pecado, em que, vamos dizer assim, ela confronta a sua natureza e mostra verdadeiramente o que você é, né, que é um pecador que carece da graça de Deus, ela é muito menos atrativa. Então é uma tendência que igrejas que preguem dessa forma, que a gente chama de forma expositiva, ou seja, pega a palavra, expõe, sempre leva ali a palavra ao sacrifício de Cristo que nós necessitamos, porque nós temos uma condição pecadora, geralmente não são megas igrejas, tá? Geralmente não são essas igrejas assim de perfil sei lá, tem igreja nos Estados Unidos que pessoas que relataram que é 100 mil pessoas por dia. São 3 cultos, cada culto aí com uma média de 30 a 35 mil pessoas. E são assim, são verdadeiros estádios assim de futebol. Imagina, você pega ali um estádio grande de um time, né, pega aqui Atlético Paranaense, Coritiba, e você enche ele 3, 4 vezes no domingo. É uma igreja. E aí você fala, será que essa igreja ela é atrativa por quê? Será que é por causa da palavra? Porque uma das coisas que a gente também tem que pensar é isso. Quando Jesus Cristo pregava a palavra, ele era seguido por multidões. Mas ele também foi perseguido. Tá? E chegou uma hora em que até Pedro, que era o amigo de Jesus, acabou olhando para ele e falando assim, então, não conheço, tá bom? Então, assim,
Que tipo de evangelho nós estamos falando? Será que a gente está falando de um evangelho ou palavras que apenas querem trazer pessoas sem realmente falar a necessidade de arrependimento? Porque o evangelho é necessariamente isso, como nós vimos. Olha, você é um pecador, você carece da graça de Deus, mas existe um Deus que morreu por você e você precisa se arrepender de seus pecados. Isso é uma palavra que é dura, principalmente para quem não é salvo, para quem não entende, para quem tem aqueles bichinhos no ouvido que assim abomina o cristianismo. Então é uma das coisas que acontece. A fé genuína e também o arrependimento genuíno, literalmente, ele vai ter que lidar com os nossos pecados. Ele vai ter que nos trazer arrependimento. E aí, nós vamos agora começar a ver algumas evidências de que esse arrependimento, essa palavra, ela transforma a nossa vida. Lembra? Nós nascemos de novo. Opa! Legal! Como nós vimos aqui, que Jesus falou para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo, um novo nascimento. Mas o que é esse novo nascimento? O que implica esse novo nascimento? O que nós podemos analisar na nossa vida, fazer ali um balanço e testar para ver se nós somos nascidos de novo, ou então para até mesmo olhar e falar assim, poxa, eu sou nascido de novo, mas nesse ponto eu preciso melhorar. Então nós temos aqui algumas, que eles falam aqui, evidências, tá? Claro, não são todas, mas são algumas principais que nós podemos ali, de tempos em tempos, estar revisando na nossa vida. Primeiramente, item 2.1, evidência de fé. Alguém pode abrir, por gentileza, lá, e pode ler até o tópico de 1 João 4.2, que é o que eu vou ler. A evidência doutrinária diz respeito ao fato de onde depositamos nossa fé. Nas Escrituras vemos algumas características da fé genuína. Dentre elas, sabemos que é necessário que creiamos que Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. 1 João 4, eu vou ler aqui 4, 1 e 2, tá? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí olha só o que ele vem falar aqui no 2, que é o que a gente vai ler. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus Cristo é Deus, Ele encarnou, Ele veio em carne, Ele foi 100% homem, Ele foi 100% Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltou ao céu e hoje Ele está ali junto a Deus, e Ele também é Deus. Você entendeu que às vezes a gente só falar o nome de Jesus pode nos trazer um conhecimento raso do que realmente implica? E a gente falar que nós cremos em Cristo, só falar assim, eu acredito em Deus. Peraí, mas por que você acredita em Deus? Então a gente tem que ter essa consciência que Jesus Cristo ele veio em carne, que ele morreu pelos nossos pecados. E é bem interessante porque existem religiões que não creem em Cristo. Mas eles falam assim, eu creio em Deus. E a gente vai olhar e, de novo, como nós vimos na aula de Trindade. Não tem como eu falar que eu creio no Deus Pai, mas eu não creio no Deus Filho nem no Deus Espírito Santo. Não, irmãos. Deus é único, subsiste em 3 pessoas. A partir do momento em que eu nego uma delas, eu neguei os 3. Então, primeira coisa, nós temos que crer que Jesus Cristo ele veio em carne, ele encarnou. Tá? Então, esse é o primeiro. Vou continuar aqui. Se alguém puder ali ler em 1 João 2, 23, por gentileza. 1 João, tá? Além disso, notamos que quem nega o Filho também nega o Pai. Que foi isso que nós acabamos de falar aqui. Não tem como eu falar que creio em Deus, mas não creio em Jesus Cristo. E aí, João 2, 23 vai falar justamente isso. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Amém?
Então, isso vem falar. Continuando ali no livro, alguém pode continuar, por gentileza, que é a palavra ali de João 3,16? Depois ali de 1 João 2,23, se alguém tiver aberto. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. A gente fala muito assim, fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Quando você principalmente pega uma pessoa que não conhece a Cristo, às vezes ele fala assim, não, eu tenho fé e tal. Mas o que é a fé? Então é uma pergunta que a gente tem que fazer na nossa vida e não é uma pergunta muito fácil de responder. Tá? Uma das respostas assim que eu vi, que eu gostei muito, ele fala assim, fé é quando o indivíduo se apropria das promessas e da obra de Cristo. É o meio pelo qual somos capacitados a receber a graça de Deus. Ou seja, é por meio da fé, é por meio das promessas, né? Quando a gente aceita essa promessa, porque nós cremos o quê? Que a salvação ela é operada por Deus na nossa vida. Porém, o ser humano, ele também tem a responsabilidade nele. É ele quem crê, é ele quem acredita, é ele quem se apropria. Ou seja, eu, Erasmo, eu falo assim, olha Deus, eu entendo. E assim, eu quero o Senhor, eu quero essa salvação para a minha vida. Então, essa parte que é ter fé, ela vem da minha parte. Mas quem operou isso? Deus. São duas verdades muito importantes. Por quê? Você tem a responsabilidade humana, ou seja, foi o Erasmo quem creu. O Erasmo teve essa luz trazida pelo próprio Deus sobre o Evangelho, sobre arrependimento de pecado, e a partir de agora ele quer apropriar essa obra de salvação na vida dele. É ele quem quer, mas ao mesmo tempo que ele quem quer, é o próprio Deus também que está operando. Então são duas verdades que nós temos que ter em mente. Tá? Responsabilidade humana e o agir de Deus na nossa vida. Por isso que salvação é um negócio tão misterioso. Porque a gente olha e fala assim, puxa, mas Não, as duas são contrárias. Não tem como as duas existir. Gente, a Bíblia trata com muita naturalidade que as duas existem. Que as duas, elas fazem, né, parte da obra de salvação aqui na nossa vida. E, mais uma vez, então assim, quando a gente tem essa apropriação da promessa, quando nós somos capacitados por Deus para crer em Jesus Cristo, isso é um dos sentidos da fé. Se vocês forem ler a carta aos Hebreus, vocês vão ver também que fé lá está relacionada à perseverança. Tá? Tanto que é uma carta assim, com um grau de dificuldade bem grande assim, da gente entender, porque fé é mostrada nesse primeiro conceito que eu falei, mas lá também a fé é uma questão de perseverança. Então, tem um estudo do pastor Antônio Neto, da Semana Magna, que é muito bom, e que ele vai falar sobre essa questão de fé ali no livro de Hebreus, que pode, vamos dizer assim, ter um sentido, não é que é diferente, mas é complementar. Tá? Então, assim, quando a gente trabalha com a Bíblia, a gente tem que entender que, às vezes, o mesmo conceito, ele aparece em outro lugar, mas de uma maneira diferente. E Deus trata isso com muita naturalidade. Como eu falei, você pega a responsabilidade humana e você pega a soberania de Deus, você olha e fala assim, não tem como os dois existir juntos, mas tem. E a Bíblia trata com muita naturalidade, assim como nós vimos outras questões, né, que Deus ele deixou ali na Bíblia que ele tratou com muita naturalidade. E que às vezes no nosso intelecto humano a gente olha e fala assim, entendi, não faz sentido. Mas, né, ok, a Bíblia trata com muita naturalidade, cremos que um dia, né, pode ser que Deus dê a iluminação e que a gente entenda plenamente. Se nós não entendermos plenamente, amém, né? Porque Deus ele revelou-se para nós e tudo aquilo que ele revelou para nós é o suficiente, né, para que nós possamos segui-lo. Então, primeira coisa ali de ter fé, nós precisamos acreditar que Jesus Cristo ele veio em carne. Que Jesus Cristo ele também, se nós o negarmos, nós também negaremos ao Pai. E que é por meio da fé que vem a justificação. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem em Efésios 2, 28, porque ele vem falar sobre essa questão de fé, que a fé
é o meio no qual nós alcançamos a graça, né, que nos salva. 2,28 não. 2,8. Isso, 2,8. Pode ler? Pode ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, a fé é o meio ali que Deus usa para nos dar graça. Graça é o favor não merecido de Deus para conosco. Então, é bem interessante que, como nós cremos em Cristo, e aí eu queria falar aqui uma coisa que eu aprendi recentemente que eu achei bem legal. Em João, Evangelho, agora de João 1:12, fala muito sobre a questão em algumas passagens de você crer no nome de Jesus. Eu olhava e falava assim, mas o que implica crer no nome de Jesus? Inclusive nessa passagem ela vem falar nisso. Então, alguém pode ler por gentileza? João 1:12. 1:12. O Evangelho. Alguém abriu? Isso, o Evangelho de João, capítulo 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Então vamos lá. Para o povo judeu, você crer no nome de alguma pessoa equivalia a você crer na própria pessoa. Ou seja, se você olhasse e falasse assim, não, eu acredito que o nome Erasmo existe, é porque você acredita que eu, Erasmo, como indivíduo, existo. Então é por isso que às vezes aparece em crer no nome de Jesus, né? Essa fé no nome de Jesus. Por quê? Porque para um hebreu, para uma pessoa que vem dessa cultura, você crê no nome da pessoa, você crê necessariamente na pessoa de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós temos que ter, né, como arrependimento genuíno, é crer no próprio Deus Filho, que veio para nos salvar. E é bem interessante, porque não é por obras, correto? A gente viu aqui em Efésios 2, que não é por obras, e assim, isso também não vem de nós, é dom de Deus. E aí o tópico 2 vem falar justamente sobre obras. Aí você fala assim, opa, peraí, mas se não é por obras, então o que obras está fazendo aqui? Vamos ler então o tópico 2.2, página 65. Por favor, se alguém puder ler, até ali Tiago 2:20, que é a passagem que eu vou ler. Eu leio. Pode ler, por favor. As obras por si só não têm poder para nos salvar, pois a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Porém, uma fé verdadeira é evidenciada por boas obras, pois a fé sem obras é morta. Tiago 2:20. Então, vou ler Tiago 2:20 até o 26. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Olha o que ele está falando, não somente pela fé, ou também não somente pela obra, tá? De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Por que a gente causa muito confusão? Porque a gente inverte. A gente fala assim, não, se a gente tem obras, logo nós temos fé. E não, é o contrário, nós temos fé. Nós temos a Cristo, logo as nossas obras vão ser diferentes. Amém. É aí onde causa um pouquinho de confusão quando a gente fala sobre essa questão de obras, né? Por quê? A fé salvadora, a mente compreende a verdade. O coração, ou seja, aquilo que nós temos, né, interno, ele deseja a verdade. E o ato de escolher age de acordo com a verdade. Ou seja,
A partir do momento em que nós temos fé, as nossas atitudes e as nossas obras, elas vão ser completamente diferentes. E aí a gente lembra de novo do caminhão, né? A gente fazia um monte de coisa errada. A gente tinha assim um monte de coisa que nos desabonava diante de Deus. E agora? A gente tem muita coisa ainda para melhorar. Mas agora também, as pessoas que vão olhar falam assim, nossa, ó, o Erasmo está ali na igreja, né, os irmãos estão ali na igreja, ó, eles estão trabalhando, estão fazendo isso, são pessoas que não mentem mais, ó, são pessoas que são empenhadas, estão trabalhando pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Então, essas são as obras. E isso é uma consequência da obra da salvação na minha vida. Ou seja, eu não faço obra para ser salvo. Eu faço obra porque eu sou salvo. Amém. Então, essa inversão que nós fazemos e que algumas igrejas e algumas religiões fazem, porque assim, vamos lá, vamos pegar uma religião que, no caso aí, o Espiritismo. Eles fazem boas obras e muito bem feitas, por quê? Porque eles querem ser salvos, eles querem ir para um plano maior, eles querem ir para um plano superior. Nós não, nós somos diferentes. Eu olho e falo assim, olha, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Porque o próprio Cristo, ele mudou a minha mente, ele fez essa transformação na minha vida. O caminhão da palavra, né, vamos colocar o caminhãozinho de novo aqui, que bateu na minha vida e fez uma transformação, me deixou completamente diferente. Amém. Apesar das minhas falhas. Então, boas obras é uma consequência da obra do próprio Jesus Cristo em nós. Amém? Eu vou parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho um comentário. Sim. Assim, essa questão de avaliar a fé, normalmente, por exemplo, na posição do pastor, acontece o seguinte, chega para o fulano e fala, ô fulano, isso aí que o irmão está fazendo não é uma atitude de alguém que é salvo, ou de alguém que ama Cristo. Aí qual é a resposta do irmão? Ô pastor, está me julgando? O próprio Jesus falou para não julgar. Veja, Jesus fala do juízo temerário, assim, ó, você vai para o inferno, vai acontecer isso com você, entendeu? O que uma outra parte da Bíblia ensina é o seguinte, para nós julgarmos se realmente somos de Cristo. Entendeu? Então, assim, realmente a gente tem que parar, fechar o balanço, ver se eu dou sintoma de alguém que nasceu de novo. Porque problemas todo mundo tem. O risco de pecar é para todo mundo, mas não pode ser uma regra. A mesma Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o mesmo João, na mesma epístola, fala o seguinte, mas aquele que é nascido de Deus não peca, no sentido de não vive na prática do pecado. Então, alguém que diz que é de Cristo e vive na prática aberta do pecado, ela está mentindo. Nessa questão de julgar, você está julgando a obra. Você está avaliando a obra segundo a Bíblia. Entendeu? Muito importante saber disso. E uma questão que muito cristão tem dificuldade. O que é você crer que Jesus Cristo veio em carne? Nós estamos falando do mundo aqui, na época do Novo Testamento, o mundo grego. O mundo grego falava do seguinte, que tudo que é bom é do plano espiritual. E tudo que é ruim habita na matéria. A religião grega entendia o seguinte, que os deuses estão lá no plano espiritual, completamente alheios, distantes desse mundo físico. E que tudo que existe no mundo físico é mal. Essa é a mentalidade grega. Então, quando você chegava no mundo antigo e falava, olha, Deus abriu mão da glória que ele tinha, abriu mão da majestade que ele tinha, e veio habitar entre os homens num corpo humano. Isso é loucura para aquele mundo. Como que um Deus perfeito, que habita na luz e é luz,
vem habitar em algo material. Entendeu? Isso é um absurdo. Não apenas isso, além de ele habitar no corpo material, ele morre. Aí o cara chega e fala, não, tudo bem, morreu, agora se libertou, porque eles entendiam o seguinte, algumas linhas filosóficas entendiam o seguinte, que a morte era uma libertação, porque ele estava liberto da matéria. Só que olha que absurdo que é o cristianismo. Deus veio no corpo humano, morreu no corpo humano e ressuscitou num corpo material. Esse é o segundo absurdo. Só que aí tem o terceiro absurdo com o pensamento daquela época. Esse Deus vai passar a eternidade num corpo material. É o terceiro absurdo. E aí tem o quarto absurdo. Que é o quê? Nós que cremos nele vamos morrer. Vamos ser glorificados da mesma forma. Vamos receber o corpo material. E vamos passar a eternidade junto com ele. Quatro absurdos. Então a grande questão com a pessoa, quando você fala, você crê que Jesus Cristo veio em carne, você está dizendo o seguinte, Jesus Cristo é Deus. Que abriu mão da sua glória. E veio habitar no corpo humano, ele encarnou. É isso que é Jesus Cristo veio em carne. Porque a maioria das pessoas acredita em Jesus. Mas você pode ver, por exemplo, vamos usar como exemplo os católicos. Eles falam muito em Deus, mas falam muito pouco em Jesus. Jesus no católico é só quando fala bem Jesus. Em geral. Não tem aquela noção de Jesus é Deus. O Deus que habitou entre os homens. O Deus que encarnou. Porque olha que interessante. Deus Pai Todo-Poderoso, João 4,24 fala o seguinte. Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Já o mesmo Evangelho de João fala, Deus se fez carne e habitou entre os homens. Isso é o que o Filho fez. Então, dizer que Jesus veio em carne é dizer que Jesus Cristo era Deus e que abriu mão da sua glória e encarnou. E hoje está num corpo material, glorificado, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, já reinando sobre o universo. Entendem a diferença? Muito cristão, infelizmente, não tem esse entendimento, porque tem uma deficiência de ensino. Então vocês têm que entender conscientemente, Jesus Cristo encarnou. E hoje ele está num corpo encarnado, glorificado, inclusive as marcas estão no corpo dele, até o ferimento do lado. Mostrando que é o mesmo corpo, só que glorificado, sem poder morrer mais. Amém? Amém. Só para encerrar, na página 66 vocês podem ler toda ela. Tá? Ela vai falar alguns conceitos que nós já trabalhamos aqui. É como se fosse um fechamento ali da nossa análise, dessa primeira análise. E aí nós vamos ler na próxima página, a partir da página 67. Tá? Que ele chama de evidência social. Bom, irmãos? Bem? Pausa aí, então.